Antes da gente começar o vídeo, eu vou explicar o que é um iceberg. Caso você já saiba o que é um iceberg, então pode pular para esse momento que está aí na tela. Um iceberg é um estilo não só de vídeo, mas como de conteúdo em geral, para demonstrar fatos de uma obra, tendo como representação o iceberg por ter uma parte visível e conhecida pela maioria das pessoas, sendo essa a superfície. Mas quanto mais você desce, mais misterioso e obscuro ficam as informações, indo até a ponta do iceberg. Agora, com esse contexto já dado, aqui eu me apresento. Oi, beleza? Eu sou Kozra. E sem enrolação, vamos embora pro iceberg. Nível 0. O céu. Boruto. Como todos já devem saber, após o fim de Naruto, foi criada uma sequência que se passa vários anos no futuro e que tem como premissa mostrar o filho do Naruto, ou no caso, o Boruto, vivendo suas próprias aventuras no futuro deste universo que acompanhamos por toda a obra original. Além de, claro, mostrar como os personagens de Naruto ficaram após o fim do anime, Ultimate Ninja Storm. A saga Storm é não só a maior saga de jogos de Naruto já feito, mas também é uma das maiores sagas de jogos de anime em geral, tendo o Storm 1, 2, 3 e 4, o Storm Generations, o Storm Revolution e o último que saiu, que no caso é o Storm Connections. Na soma de todos esses jogos, tem mais de 150 personagens jogáveis, indo desde o Naruto clássico até um pouquinho de Boruto, Discurso no Jutsu. O Discurso no Jutsu é um meme criado pela comunidade de Naruto e que se refere aos diversos momentos em que, em um conflito, o Naruto consegue se sobressair no final por fazer um discurso que refuta a ideologia do vilão e que o faz desistir do que o fazia antagonizar os protagonistas. Alguns desses momentos são no fim da luta contra os Zabuza, Gaara e Obito, além de mais alguns outros casos que estabeleceram o discurso no Jutsu como um dos maiores memes da franquia. Inspirações em outras obras. Não é novidade para ninguém que Naruto teve fortes inspirações em Dragon Ball, mas essa não é a única inspiração que teve ao percorrer da obra, pois é notável algumas outras inspirações em Hunter x Hunter, que segundo o próprio Masashi Kishimoto é uma inspiração obrigatória a todo anime que tenha lutas estratégicas, e em um conto folclórico nipônico de Jiraiya Goketsu Monogatari, que é uma lenda que gira em torno de Jiraiya, o ninja sapo, Tsunade e Orochimaru, com tanto os nomes quanto os arquétipos dos personagens sendo os mesmos, mas reimaginados para o mundo de Naruto. Fora os já mencionados, ainda tem algumas outras fontes de inspiração, porém são menos relevantes, então não vou contar muito mais aqui. Rasengan do mangá. Algo curioso e simples, mas estranhamente desconhecido, é o fato de que o Rasengan que vimos no anime tem uma grande diferença em relação ao Rasengan visto no mangá, mais especificamente no quesito visual. Afinal, o Rasengan do mangá já foi confirmado como sendo originalmente amarelo, mas por algum motivo, quando foi adaptado para o anime, os animadores acharam que ficaria melhor com a cor azul. Provavelmente por causa de ser a cor padrão do chakra e o Rasengan ser literalmente chakra concentrado em uma esfera. Dosu e Zaku odiavam a Kin. Em diversos momentos do exame Chunin, ficou bem nítido que o Dosu e o Zaku não gostavam da Kin. Principalmente o Zaku, que em muitos momentos do grupo desrespeitava a Kin, a interrompendo e demonstrando um certo desprezo com a colega de equipe. O Dosu também não demonstra muito mais que isso, com quase todas as suas interações sendo durante lutas. Fora o que foi dito anteriormente, também foi mencionado explicitamente que nenhum dos integrantes da equipe tem algum tipo de apego ou amizade com os outros membros. O terceiro é do Tensei. Um dos mais icônicos mistérios de Naruto é o do terceiro é do Tensei feito pelo Orochimaru na luta contra o Hiruzen, o que foi um prato cheio para sustentar uma grande parte das teorias do Naruto clássico. Apesar disso, hoje e até mesmo na época, ficou bastante implícito de que quem estava naquele caixão era o Minato. Afinal, os outros dois invocados eram o primeiro e o segundo Hokage.
Apesar dos sinais, ainda se tem teorias que vão contra essa visão, dizendo que o terceiro caixão era de alguma outra pessoa, como por exemplo o Kazekage, que foi morto pelo Orochimaru não muito antes dessa batalha. O Danzo foi criado para acobertar o Hiruzen. Durante todo o Naruto clássico, o Hiruzen já não era muito querido na comunidade devido às suas ações no mínimo questionáveis como Hokage e, em alguns casos, até como pessoa. Então, quando Masashi Kishimoto havia pensado na história por trás do massacre do Clã Uchiha e em algumas outras coisas pelas quais cairiam nas costas do terceiro Hokage, então, por causa disso, Masashi Kishimoto decidiu que para o Hiruzen não ficar com uma imagem tão vilanizada, era necessário criar um personagem para transferir o ódio que o Hiruzen receberia, o que realmente minimizou os danos à imagem do terceiro Hokage, mas que ainda não conseguiu evitar algumas críticas pelo Hiruzen ter sido um pau mandado completo do Danzo durante suas ações, afinal ele ainda tinha a palavra final, o One Shot de Naruto. Caso você não saiba, um One Shot é uma espécie de piloto para mangás promissores que podem chamar a atenção de leitores e de grandes empresas interessadas na continuidade da obra. No One Shot de Naruto, o Naruto não era um ninja, mas na verdade um menino que morava em um templo junto com um monge para controlarem uma raposa demônio, que mora dentro do menino. O One Shot foi muito bem recebido pela Shonen Jump, mas a Shonen Jump ressaltou que faltava apelo à ação e um pouco de estrutura convencional de um shonen, assim fazendo com que o Masashi Kishimoto mudasse drasticamente o tema da obra para o de ninjas. Kakashi é um Inozuka. Uma teoria bem interessante e embasada dos fãs da franquia é a de que o Kakashi é um Inozuka. À primeira vista, a teoria pode parecer sem sentido nenhum, mas quando você repara nos detalhes, ela vai fazendo cada vez mais sentido. O principal argumento da teoria é o de que o Kakashi tem várias correlações a cachorros. O primeiro motivo é o das invocações caninas do Kakashi. Afinal, em toda a obra só foi visto em 2 ocasiões alguém lutar com cachorros. No caso, os membros do clã Inozuka e o Kakashi, o que poderia significar que eles têm alguma conexão. Outro dos principais motivos para essas teorias é o pai do Kakashi, ou mais especificamente o seu título, Presa Branca da Folha, que poderia ser facilmente uma referência a algo envolvendo cachorros. Nível 1. A superfície. Mecha Naruto. No Naruto Storm Revolution, a Bandai criou um novo personagem para o jogo, o Mecha Naruto, que, como o nome sugere, é a versão robótica do protagonista. Dentro da história do jogo, ele foi um robô criado pelo Orochimaru para superar os poderes do Naruto original, possuindo até uma Mecha Kurama e memórias de ser um Naruto original. Ao percorrer da história, ele acaba mudando de lado e se sacrificando para derrotar a Mecha Kurama. Além de sua participação no Storm Revolution, ele também está presente em jogos futuros da franquia como personagem jogável, e em episódios filler do Shippuden, tendo uma história bem parecida com a do jogo. Amaterasu e Tsukuyomi. Ambos são nomes de jutsus de Naruto, porém não só isso. Esses e vários outros jutsus importantes ao decorrer da obra têm seus nomes inspirados em seres da mitologia japonesa. O Amaterasu e o Tsukuyomi, por exemplo, são o deus do sol e da lua respectivamente. Algumas outras das técnicas que também referenciam a mitologia japonesa são o Susanoo e o Izanagi, transplante ocular. Uma das coisas que menos fazem sentido em Naruto são os diversos momentos em que um personagem está morrendo e simplesmente arrancam o olho dele, colocam no lugar do seu próprio olho, dá certo como se nada tivesse acontecido e ainda por cima ainda ganham a habilidade única do olho, caso tenha. Esse fato do universo de Naruto acabou virando um meme devido a quão comum e funcional é fazer um transplante ocular no mundo de Naruto sem nem precisar de algum equipamento especializado ou de algum jutsu. Road to Sakura. Dentre os filmes de Naruto, o Road to Ninja é um dos mais lembrados devido à sua trama, que faz com que Naruto e Sakura fiquem em um Tsukuyomi limitado, em que a personalidade de todos os seus amigos e as suas vidas sejam completamente mudadas, com o Naruto tendo seus pais vivos e sendo feliz, enquanto a Sakura é uma órfã excluída. O Sasuke sendo apaixonado na Sakura,
e a Hinata sendo pavio curto e diversas outras diferenças para o universo que conhecemos. Mas o que torna esse tópico mais curioso é o fato de que antes do filme sair, foi lançado um episódio do anime chamado The Road to Sakura, e que aparecia na vila uma menina igual a Sakura. Durante o episódio, os personagens vão ajudando ela, e no fim do episódio, ela só some repentinamente. Essa Sakura vista nesse episódio é basicamente a Sakura do filme, assim sendo uma espécie de complemento à história do filme. Meima. Meima é um personagem do já citado Naruto Road to Ninja, mas o que diferencia ele dos outros personagens do filme é pelo fato dele ser o vilão do filme e de, além disso, ele também ser a versão maligna do Naruto deste universo, tendo uma máscara maneira, um manto preto e uma Kurama sombria dentro dele. O personagem acabou ficando bem famoso em comparação a outras coisas dos filmes da série, devido ao conceito de uma versão maligna do Naruto já ter sido muito imaginada pelos fãs, o que, inclusive, eu chutaria que foi o que fez colocarem esse conceito no filme. O sexto caixão. O terceiro caixão do Edo Tensei do Orochimaru não foi o único mistério envolvendo o Edo Tensei. Durante a Quarta Guerra Ninja, o Kabuto utilizou o Edo Tensei para fazer um exército de ninjas de elite, e quando ele foi demonstrar para o Obito, ele reviveu alguns grandes ninjas falecidos. Mas dentre todos, teve um caixão específico que chocou o Obito, mas quem era esse ninja? Ninguém sabe, porque não foi mostrado em nenhum momento quem era e também não houve nenhuma fala do Masashi Kishimoto que confirmasse quem é, assim tendo várias teorias sobre na época. Apesar de todas as especulações, hoje em dia já se consegue saber de que provavelmente era o Madara. Tsunade quase matou o Jiraiya. Uma coisa que quase ninguém se lembra sobre o Naruto clássico, ou que só ignoram também, é que a Tsunade literalmente quase matou o Jiraiya de duas formas diferentes. A primeira sendo por envenenamento no sake que o Jiraiya tomou, e a segunda sendo um pouco depois do envenenamento, cujo a Tsunade desfere um soco tão forte na cabeça do Jiraiya que cria uma cratera embaixo dele devido à força do golpe. O que é pior ainda se você se lembrar que ele ainda estava envenenado durante o murro, a Zero Caudas. Por mais incrível que pareça, a Zero Caudas existiu em material oficial de Naruto, ou pelo menos quase. A sua aparição foi no filme Naruto Shippuden Laços, e nele ela se chama Reibi, e é um ser criado pelo ódio das pessoas. E apesar de não ser oficialmente uma Zero Caudas, ela foi apelidada como pelos fãs por sua semelhança temática com as bijus, apesar de não ser realmente uma. Nível 2, Águas Rasas. A mãe do Metal Lee. Definitivamente uma das melhores coisas em Boruto é ver novamente os personagens de Naruto, mas agora vivendo a vida adulta em um mundo pacífico, o que consequentemente envolve o Rock Lee, que teve como a mudança mais notável o seu filho, o Metal Lee. Mas o curioso é que o Rock Lee não é casado e em nenhum momento é mencionado quem é a mãe do Metal Lee, consequentemente criando teorias a respeito de quem seria, que segundo as teorias seria a Tenten, devido a somente ela e o Lee não estarem casados dentre os 12 de Konoha, e que o Metal Lee teria características físicas parecidas com as da Tenten. Apesar das teorias nunca terem sido desmentidas pelos autores da obra, elas também nunca foram confirmadas, assim não sendo de fato verdadeiras. O Sasuke é multimilionário. Um fato curioso do universo de Naruto é que, se você for analisar bem, o Sasuke é possivelmente a pessoa mais rica de toda a aldeia da Folha, se não a mais de todas as vilas. Isso se dá devido ao Sasuke ser o último Uchiha vivo, e consequentemente ser o herdeiro de todo o dinheiro e de todos os bens dos membros falecidos do clã Uchiha. Inclusive, uma outra curiosidade maneira é que, em teoria, o Naruto também deveria ser rico, isso por causa que ele tecnicamente é o herdeiro do pai dele, que é o quarto Hokage, Naruto Akipuden. Esse é o nome de uma lenda / fanfic de Naruto que surgiu por volta de 2014, quando o mangá acabou e mostraria o Naruto e companhia vivendo após a Quarta Grande Guerra Ninja. Ela acabou ficando um pouco famosa devido ao hype que a franquia estava após seu término e por ter sido muito confundida com uma continuação oficial por causa de algumas imagens editadas e pelo seu nome, que é parecido com Shippuden, mas que ainda tem um significado convincente em japonês. O Shukaku não era uma biju. Apesar de estranho, um dos maiores retcons de Naruto é o do Shukaku ser uma biju,
Se você for ver o exame Chunin, você pode reparar que em nenhum momento é mencionado que o Shukaku é uma biju ou sequer foi referido como uma cauda. Além disso, o Shukaku é só chamado como um espírito da areia, que havia sido selado em uma chaleira por um monge. Outra coisa que comprova isso é a forma que o Gaara se transforma na luta contra o Naruto, que ao invés de ser como no Shippuden, que todas as transformações de Jinchuriki são padrões, menos as do Naruto, ele vai se transformando como se realmente estivesse virando um espírito da areia de forma progressiva. Porcentagem de acerto de kunais. Um fato engraçado que os fãs perceberam sobre o mundo de Naruto é que as kunais, um dos elementos que todo ninja faz questão de guardar e carregar junto consigo, é quase que inútil se você não for um figurante, um membro da Ambu, ou se você tem um olho com poderzinho. Esse fato acabou gerando vários memes e reduzindo drasticamente a seriedade das cenas, lutas ou até personagens que apelam para esse recurso. Samurai 8. Uma coisa curiosa que muitos pensam é que Masashi Kishimoto teve Naruto como seu único mangá, mas, ao contrário do que pensam, ele também teve um mangá depois de já ter se estabelecido com Naruto. O mangá se chama Samurai 8 e conta a história de um menino chamado Hashimaru, que apesar de ser fraco, tem como objetivo ser um grande samurai. O mangá tem uma ambientação samurai, mas ainda tecnológica e mística ao mesmo tempo. O mangá acabou sendo cancelado por não ter caído nas graças do público devido à sua história complexa que não acompanhava o ritmo acelerado do mangá. Flapping. Esse é o nome dado para aqueles momentos cujo não há sincronização da boca com a voz do personagem. Isso geralmente ocorre para reduzir os custos da animação de forma pouco discreta. Apesar de ainda perceptível, o nome do termo flapping foi escolhido por fazer referência ao som de fantoches que só ficam abrindo e fechando a boca sem ser necessariamente sincronizado. A forma verdadeira do Orochimaru. Apesar desse fato não ser muito desconhecido, eu ainda achei interessante trazer aqui para o vídeo por muitas pessoas se esquecerem dele. No caso de que o corpo verdadeiro do Orochimaru não é o design clássico dele, mas sim o de uma serpente gigante e, diga-se de passagem, muito feia também. Outro detalhe curioso desse corpo é o de que ele não é exatamente sólido, podendo se dividir em várias cobras. Aqueles caras do Naruto. Se você escrever Those Guys no Google, é provável que o primeiro resultado que você verá vai ser Those Guys from Naruto. Ou em português, aqueles caras do Naruto. Esse é o nome que os fãs deram para aqueles ninjas figurantes que apareceram constantemente, mas que raramente fazem algo. Alguns exemplos deles são o Aoba, que tem como principais feitos ter feito o Kisame se matar e ter sido reconhecido pelo Kabuto como uma potencial ameaça. O Gema, que já foi aluno do Minato e consegue fazer o Hiraishin se tiver a ajuda de seus companheiros de equipe, e o Hayate, que executou um ataque muito poderoso com sua espada mesmo estando com uma doença misteriosa que debilitava ele há dias, se não semanas. Além dos já mencionados, ainda tem mais alguns personagens que você deve reconhecer aí na tela. Nível 3, Águas Médias. O Shino é invicto. O Shino, ao percorrer de Naruto, foi sendo cada vez mais ignorado e humilhado pelo autor. Mas uma coisa que é inegável é que ele tem uma das maiores conquistas individuais de toda a série. No caso, a de nunca ter perdido uma batalha. Se você for analisar todas as lutas dele, você conseguirá ver que ele nunca foi derrotado. A única vez que ele foi derrotado foi no iniciozinho de Boruto. Porém, essa vez não dá para ser considerada uma real derrota do Shino, afinal ele estava enfraquecido e ainda por cima também estava sendo controlado mentalmente. Os únicos ninjas minimamente relevantes de Naruto que replicaram esses feitos são o Itachi, que teve como sua única derrota uma batalha que ele queria perder, e o Shikamaru, que apesar de ter tido grandes dificuldades na maioria de suas lutas, ele nunca perdeu um confronto direto, no máximo tendo desistido por vontade própria na luta contra Temari. Hiruko. Hiruko é um personagem que apareceu no filme Naruto, A Vontade do Fogo. Ele antagoniza o filme sendo um ninja renegado que desenvolveu uma técnica proibida que tem a capacidade de absorver as habilidades de outros ninjas. No filme, o seu objetivo é ter 5 Kekkeinkais para assim se tornar um ser quase invencível. No fim do filme, ele acabou se transformando em uma criatura monstruosa após várias mutações, o que fez com que ele fosse derrotado pelo Kakashi.
O personagem acabou se destacando muito devido ao poder extremamente forte e inédito que só ele apresentou em toda a obra, mas ainda vale ressaltar que nem o personagem e nem o filme são canônicos. Dark Naruto. Dark Naruto é o nome que foi dado à versão interna do Naruto que aparece no Shippuden quando ele tenta acessar o chakra da Kurama. Ele acabou sendo bastante lembrado por ter sido um momento muito marcante para o Naruto e por claro, ter a versão maligna do protagonista, que independentemente da obra, sempre será um conceito amado e hypado pelos fãs. Yagura foi controlado. Uma dúvida que muitos já tiveram é a de quem é o psicopata do Mizukage durante a época da Névoa Sangrenta. Afinal, esse foi possivelmente o maior momento sanguinolento de toda a história de Naruto, se for descontar as grandes guerras ninja. Então, essa dúvida foi respondida posteriormente com a revelação de que o Mizukage era o Yagura, um antigo Jinchuriki, mas algo que muitos se esquecem é que não aconteceu porque o Yagura era mau ou tinha algum plano por trás, mas sim porque ele estava sendo controlado por um genjutsu do Obito, que, diga-se de passagem, teve uma explicação extremamente porca para como o Yagura, que é um Jinchuriki, foi pego em genjutsu, que no caso foi porque o genjutsu do Obito era um genjutsu especial e que ele teve apoio do Zetsu para manipulá-lo, o que curiosamente nunca foi mostrado em nenhum outro momento, nem do anime, nem do mangá, e só teve como demonstração nesse momento específico fora de tela. A morte do Hashirama. A morte do Hashirama é um acontecimento de Naruto que é tão misterioso que muitos até consideram como um furo de roteiro. Isso se dá por quase não se ter alguma forma convincente para ele ter morrido, pois não é citado em nenhum momento que alguém matou o Hashirama, o que também seria muito provável de acontecer sem que houvesse uma repercussão maior no mundo. Então, devido a todos esses fatores, o mais provável é ele ter morrido naturalmente aos 30 a 40 anos, que apesar de não parecer fazer sentido, já foi citado em alguns databooks que o corpo dele tinha dificuldades para suportar as células do Hashirama, assim podendo ter como efeito a aceleração do tempo de vida dele, Ketsuryugan. Esse é o nome de um Kekkei Genkai especial do clã Shinoiki, cujo é o clã do personagem que antagoniza os episódios de sua aparição. Os principais poderes do Ketsuryugan são o controle sanguíneo de seus adversários, controlar o ferro tanto dentro quanto fora do corpo, além de conseguirem paralisar os seus adversários. É citado que o Ketsuryugan também aumenta as habilidades com Kenjutsus oculares e que é um Kekkei Genkai do mesmo nível do Sharingan e do Byakugan. Apesar de só ter aparecido em fillers, até onde se sabe, o clã e o Kekkei Genkai são canônicos dentro do universo da obra. As vítimas do jugo. Esse tópico se refere às diversas vítimas que o Jugo fez durante a sua vida por causa do senjutsu especial de seu clã que fazia com que ele tivesse alguns impulsos violentos, mesmo que inconsciente, até o fazendo ser descrito pela Karin como um monstro que nunca foi feito para viver com outros seres humanos. Esse tópico está aqui devido à quantia abundante de mortes cometidas pelo Jugo. Já se foi citado que ele matou muitos prisioneiros que estavam na mesma câmera que ele, já provocou alguns massacres e até mesmo já tentou matar o Kimimaro, que era o seu único amigo, demonstrando o nível da situação. Rasengan estilo vento. Algo que é geralmente confundido na comunidade mais inexperiente de Naruto é a respeito da origem e formação de um Rasengan. Muitos acham que para se executar um Rasengan é necessário ter como um de seus estilos o estilo vento. Porém, isso é factualmente incorreto, porque o Rasengan é literalmente uma espiral de chakra puro, ou seja, não tem um estilo definido, podendo ser misturado com todos os outros elementos e com chakras especiais, como o de Senjutsu ou provenientes de Bijus. Ashura criou o Rasengan. Falando de confusões dos fãs e de Rasengan, algo que muitos acreditam de forma errada é que o Rasengan foi criado pelo Ashura. Isso se dá por causa de que, nos flashbacks da luta do Ashura e do Indra, uma das técnicas principais usadas pelo Ashura é estranhamente igual ao Rasengan. Apesar da semelhança visual impressionante, os dois são jutsus diferentes criados por pessoas diferentes e de maneiras diferentes. O Kakashi pode usar os 8 portões. Algo que passou batido para a maioria dos fãs da obra é que Kakashi é capaz de abrir pelo menos um portão da morte,
Esse fato quase nunca é citado e de qualquer jeito seria bem inútil de acontecer em uma luta, afinal o Kakashi quase que não tem chakra para usar seus jutsus, que são o seu ponto forte. Então gastar tanto chakra para uma habilidade que beneficia um ponto fraco dele não seria muito interessante. Juzo. Esse é o nome de um personagem bem interessante e que só apareceu em alguns momentos filler do Naruto Shippuden. Ele é o antigo parceiro do Itachi, antes do Kisame ter entrado para Akatsuki. Algumas das características mais marcantes do personagem são ele já ter sido um dos 7 espadachins da névoa e ter sido o antigo usuário da espada dos Zabuza, além da sua morte brutal contra o Yagura, que na época estava sendo controlado. Após a sua morte, a sua espada foi levada novamente para a Aldeia da Névoa para explicar como o Zabuza teria adquirido a máscara do Kakashi. Um dos maiores mistérios de Naruto é referente ao rosto do Kakashi. Muito se teorizava a respeito de como ele seria e por que ele usa tanto essa máscara. O primeiro dos dois mistérios já foi desvendado em um filler que, apesar de não ser canônico, foi aprovado pelo Masashi Kishimoto. O segundo dos dois só foi uma vez e foi em uma minissérie bem desconhecida de mangás de cunho mais infantil do Rock Lee. Nelas foi mencionado que um dos motivos principais para o Kakashi usar máscara é para esconder o sangue de seu nariz quando ele lê os livros do Jiraiya. Nível 4. Águas Profundas. Kakuzu matou o Hashirama. Como já citado anteriormente, um dos maiores mistérios de Naruto é o de quem matou o Hashirama. Tanto que a conclusão que a maioria das pessoas chegou foi a já citada anteriormente. Porém, há uma outra parcela dos fãs que acredita em outra teoria, a de que o Kakuzu matou o Hashirama. Isso acontece principalmente por causa que é citado que há muito tempo atrás o Kakuzu havia batalhado contra o primeiro Hokage, o que fez com que os fãs teorizassem que nesse confronto o Hashirama teria ido de vala. Mas ainda tem algumas coisas que fazem isso ser muito pouco provável. A principal delas é o nível de força do Hashirama, que dificultaria muito para o Kakuzu ter chance de matar ele. Outro fator que também torna a teoria improvável é o de que se o Kakuzu tivesse matado o primeiro Hokage, alguém teria mencionado que estavam lutando contra o cara que matou um Hokage, ainda mais o maior Hokage e mais forte de todos. Pessoalmente, a minha teoria favorita é a de que o Hashirama foi morto por um membro do clã Aburame especializado em cupins. Outras dimensões. Estranhamente, já vimos algumas dimensões alternativas dentro da história de Naruto. Algumas das mais famosas são o Kamui, as dimensões que a Kaguya demonstrou durante a sua luta, e a dimensão do Momoshiki. Essas dimensões acabam causando perguntas como a de se existem mais dimensões e se elas podem significar que existem outros universos dentro de Naruto. A Pedra do Clã Uchiha. No clã Uchiha, mais especificamente no Santuário do Clã, se encontra uma pedra que foi escrita pelo Hagoromo, e que só pode ser lida através do dojutsu do leitor. Quanto mais forte o nível e o dojutsu, melhor dava para ler a mensagem na pedra, assim tendo 4 versões. A Sendojutsu, que fala sobre a paz e a guerra, a com Sharingan, que revela a existência do Sábio dos 6 Caminhos e todo o conflito do clã Uchiha com o Senju, a com Mangekyo Sharingan, que fala sobre a existência dos 10 caudos e cita o que parece ser o Tsukuyomi. Por fim, também tem a versão do Rinnegan, que também é considerada a mais completa e mostra como formar a 10 caudos novamente, como lançar o Tsukuyomi infinito e que isso seria uma paz ilusória. Além dessas, ainda tem uma outra versão que foi feita pelo Zetsu Negro para parecer que o Hagoromo recomendava o Tsukuyomi. Esse tópico está aqui por suas diversas versões, que é algo que muitos não sabem. O Minato é o líder da Akatsuki. Em meados de 2000 e pouco, tinha acabado de ser revelado a existência da Akatsuki. E em uma das únicas cenas que mostrava os membros da Akatsuki, era só como sombras. Então, devido à sombra do Pain, que era líder, ter como maior característica aquele cabelo espetado para cima, característica essa que batia perfeitamente com as poucas imagens que já se tinham vistos com a do quarto Hokage. Isso fez com que muitas pessoas criassem a teoria de que o quarto Hokage seria o líder da Akatsuki. Outras coisas que fortalecem a teoria são que o quarto Hokage era muito citado, mas quase não se tinha algo além de feitos dele.
que as circunstâncias da morte dele foram muito pouco ditos até então, o que se fortaleceu por ele não ter sido revivido pelo Tensei do Orochimaru, que ele foi muitas vezes referenciado como talvez o ninja mais forte da história junto com Hiruzen, e que o vilão final e causador de quase todos os problemas do mundo de Naruto, ser um antigo Hokage, criaria um paralelo bem legal que é a cara de o que um escritor gosta de explorar. Essa teoria acabou não durando muito tempo por causa da revelação do Pen, mas ainda conseguiu deixar a sua marca nos fãs. O Shino é o líder da Akatsuki. Dos mesmos criadores de Minato é o líder da Akatsuki, também surgiu Shino é o líder da Akatsuki. No caso do Shino, essa teoria teve a mesma base da do Minato, e argumentava que todo aquele descaso que estavam fazendo com o Shino no Naruto Shippuden teria como intuito fazer um personagem forte, inteligente, misterioso e com potencial para ser mais figurante e esquecível. Tanto que quando o Naruto volta para Konoha, ele tinha se esquecido completamente da existência do Shino, e depois daquilo ele mal apareceu também de novo. O que seria perfeito para depois ter um grande plot twist. Essa teoria nunca foi levada muito a sério e piorou mais ainda quando o Pen apareceu pela primeira vez, se tornando uma espécie de piada das teorias de Naruto. Mas isso ainda não muda o fato que ela ainda é legalzinha. O Naruto já matou. Diferente do que muitos se lembram, o Naruto já matou alguém, mais especificamente no Naruto Shippuden. Isso aconteceu quando o time 7 e a Tio estavam atrás do Deidara e do Sasori. Então, para o time 7 sair da cola dos dois, eles fizeram com que o time 7 lutasse contra um ninja chamado Yura, que estava sob um genjutsu visual e mental que fazia parecer e pensar como se fosse o Itachi. Então, em meio à batalha, o Naruto desfere um Rasengan gigante que o mata e, consequentemente, encerra o genjutsu. Algo que também vale ser citado é que, pelo que eu pesquisei, há a possibilidade de que o Yura já tivesse sido morto anteriormente e que ele só estaria sendo controlado pelo genjutsu que nem uma marionete. Ou seja, também há uma certa possibilidade de que a ficha do Naruto esteja sim limpa. Dragon Blade Chronicles. Esse é o nome de um jogo de Naruto lançado para Wii em 2009. A história do jogo é sobre surgirem alguns dragões elementais que ameaçam o mundo ninja, sendo eles o elétrico, o de fogo, o de água, de terra, de ar, além de um último dragão que é o de luz. Então, para derrotar esses dragões, o Naruto recebe uma espada chamada Espada do Dragão, ou em inglês, Dragon Blade. Essa espada está na história e não é por menos, porque ela tem a capacidade de usar jutsus de elementos variados de acordo com os dragões derrotados ao percorrer do jogo. Outra coisa que também diferencia os personagens desse jogo são os seus designs feitos para esse jogo, misturando um pouco da estética ninja de Naruto com alguns elementos um pouco mais samurais. Lars. Apesar de um tanto conhecido pelos fãs dos jogos, esse fato ainda aparece aqui devido a quão aleatório é o ocorrido, que no caso é que em uma estranha parceria com o Tekken foi adicionado no Naruto Storm 2 o Lars Alexanderson, como um personagem totalmente jogável e com moveset totalmente adaptado para o mundo de Naruto e para os jogos de Storm. Além de um design adaptado para o mundo de Naruto e que foi desenhado pelo próprio Masashi Kishimoto para o jogo. Infelizmente, o Lars só apareceu no Naruto Storm 2 e ficou por isso mesmo, sem nada além dessa aparição. A morte do Hidan. A morte do Hidan é definitivamente um dos momentos mais confusos do Naruto Shippuden para alguns. Afinal, devido à impressionante habilidade da imortalidade do Hidan, que fez com que uma quantia extremamente grande dos fãs acreditasse que o Hidan não morreu, e que está até hoje como uma cabeça enterrada na floresta do clã Nara. Porém, isso é factualmente incorreto. A maior prova de ele não estar mais vivo é o seu ritual, ou melhor, como ele funciona. Para o Hidan ser imortal, ele necessariamente precisa fazer o ritual dele, e como está enterrado e desmembrado, é praticamente impossível ele fazer os rituais para continuar sendo imortal. Hinata e Raikage. Esse é um dos tópicos mais peculiares desse iceberg. Ele consiste em um meme /chip da comunidade gringa de Naruto. Ele surgiu de brincadeiras um pouco suspeitas sobre a Hinata gostar de brutamontes e de, entre aspas, machos alfa, o que acabou causando fanarts dos dois, e eventualmente essas fanarts acabaram se transformando em fanfics sobre o Raikage roubar a Hinata do Naruto.
Ei, rapidinho, eu gostaria de perguntar se você ainda não deixou o like ou não se inscreveu. Eu juro que não custa nada, sério, isso ajuda muito o canal. Você não fazem ideia do quanto ver o número de likes e comentários me anima para continuar fazendo esses vídeos gigantes que eu passo dias inteiros editando e quebrando a cabeça para entregar para vocês mensalmente. Então, dê essa força aí, vai! Agora, após esse pequeno anúncio, voltaremos ao vídeo. Nível 5. As Profundezas. Vila Nadeshiko. A Vila Nadeshiko é um outro lugar do mundo de Naruto que só apareceu em episódios filler do Naruto Shippuden. O grande diferencial dessa vila é a ausência de qualquer ninja do sexo masculino e a sua peculiar regra para o casamento. Para um ninja da Vila Nadeshiko se casar, ela tem que primeiramente encontrar algum homem de seu interesse e depois travar uma batalha com ele. Caso a Kunoichi ganhe, esse homem passará a ser o marido dela pelo resto da sua vida. Caso o homem ganhe, ela não irá precisar se casar e ela será obrigada a esquecer os seus sentimentos por aquele ninja. Dentro da história do filler, a Shizuka, uma das kunoichis mais fortes da vila, luta para tentar se casar com Naruto por causa de um acordo que o Jiraiya havia feito há muito tempo atrás com o mestre da Shizuka. No fim do conflito, Naruto acaba ganhando dela e não precisa se casar. Artefatos do Susanoo de Itachi. Um fato interessante que muitos não sabem a respeito do Susanoo de Itachi é que as armas que ele manuseia não são do Susanoo dele, mas sim artefatos que Itachi pegou e atribuiu ao seu Susanoo. Os artefatos utilizados pelo Susanoo de Itachi são a espada Totsuka, que tem a habilidade de selar quem quer que seja perfurado por ela, e o espelho Yata, que é basicamente um escudo invulnerável, sendo descrito como uma barreira que lê a intenção e muda a afinidade em tempo real. Uma curiosidade bacana desses artefatos é a inspiração mitológica que eles carregam, especialmente no da espada Totsuka, por causa que na mitologia japonesa ela foi usada pelos deuses para matar a serpente Yamata no Orochi, que nem o Itachi faz com uma adaptação da mesma que é invocada pelo Orochimaru. Jiraiya é filho do Tobirama. Essa é uma das teorias de Naruto que eu mais vejo as pessoas gostarem. Ela é meio que autoexplicativa, afinal é sobre o Tobirama ter tido algum sucessor. Alguns apontam o suposto como o Jiraiya, outros apontam o suposto como o Hakumo, ou como sendo os dois. As teorias apontam que ambos seriam filhos do Tobirama e teriam sido ocultados para sua segurança. Algumas provas são a de que ambos têm cabelo branco e alguns traços do Tobirama. Os dois não terem nada sobre o passado do clã deles, ou até alguma menção a um parente mais velho. A força desproporcional de ambos, que é estranho para quem não vem de um clã especial. Cronologicamente possível ambos serem filhos dele. A teoria não tem nenhum grande furo que a anule completamente. Porém, eu pessoalmente não creio que o Tobirama aceitasse se sacrificar pelo seu grupo se não tivessem alguém forte e de confiança para cuidar de seus filhos. O Madara é um cientista brilhante. Apesar de nunca ter sido citado explicitamente, o Madara demonstrou ser muito brilhante como cientista algumas vezes. Os principais fatores que apontam isso é o seu conhecimento sobre genética, medicina, biologia, linhagens e o funcionamento de transmissão de chakra. Afinal, ele tinha visto um vasto conhecimento sobre as células do Hashirama. Criou um sistema de vida artificial para criar os Zetsus. Fez várias artimanhas que a medicina ninja nunca tinha visto antes para manter o seu corpo vivo, sendo que ele estava em estado severamente debilitado, sem locomoção, já idoso e preso dentro de uma caverna com recursos bastante escassos. Tudo isso qualifica Madara como o possível maior cientista da história de Naruto. Ameaça de morte ao Masashi Kishimoto. Quando o anime estava prestes a acabar, muitos dos fãs que se importavam com chips estavam na disputa com outros chips para ver se o seu casal favorito terminaria junto no final, fazendo com que quando o mangá fosse encerrado, os casais todos juntos, uma parcela dos chips que não aconteceram ficasse brava, mas uma em particular se destacou, a do Narusako, que como o nome diz, é o chip do Naruto e da Sakura. Ele se destacou principalmente pela reação de uma grande parte dos fãs, que no caso foi xingar o Masashi Kishimoto e fazer uma onda massiva de ameaças de morte para ele.
dizendo coisas como que ele deveria ter morrido junto com a obra, que ele é um traidor ou que ele não voltaria para casa depois de ir em tal evento e coisas do tipo. Felizmente, a maioria das ameaças foram ou retiradas ou apagadas pelos autores. Porém, isso não mudou o ocorrido e com certeza impactou a vida do Masashi Kishimoto e a reputação dessa parte do fandom de Naruto. O time 7 está no Tsukuyomi Infinito. Como o nome do tópico diz, existe uma teoria que argumenta que o time 7 não escapou do Tsukuyomi Infinito. Essa teoria tinha ficado popular em 2024, principalmente quando o dublador americano do Madara, a pedido de fãs, postou um vídeo dele dizendo "Naruto Uzumaki, então esse é o seu sonho?" E alguns fãs compartilharam o áudio como se fosse algo vazado que comprovasse essa teoria. Porém, o hype não durou muito tempo e todo mundo viu que era outra coisa. A teoria diz que o Susanoo do Sasuke não havia sido ativado a tempo e que todo o time 7 teria sido atingido pelo Tsukuyomi Infinito, assim fazendo com que tudo depois daquele ponto, incluindo o final de Naruto e todo o Boruto, como o sonho do Naruto. Alguns dos argumentos usados pelos teóricos são a mudança de tom e comportamento da obra e dos personagens, com mudanças rápidas até demais, como as relações entre as nações se ajustarem, com todos concordando e assinando acordos pela paz mundial, o Sasuke ficando mais manso de forma rápida e o desenvolvimento emocional da Sakura ter sido rapidamente concluído. Alguns supostos erros de Naruto em relação ao mundo teria ficado perfeito até demais para o Naruto, tendo tudo que ele sempre quis: o posto de Hokage, uma família feliz e amizade e respeito de todos da vila, o que seria uma possível prova de que algo de errado não está certo. Tobi é o Sasuke do futuro. No início do Naruto Shippuden, foram apresentados vários conceitos que mudaram e que tomaram todo o rumo da obra. E esse momento inicial, quando tudo ainda era meio novo, o Tobi apareceu pela primeira vez, começando como apenas um sidekick e se transformando cada vez mais em uma incógnita para os fãs, crescendo e começando a mostrar as suas intenções. Nisso, os fãs da época começaram a atirar para todo lado, tentando saber a origem dele, principalmente por causa de identidades ocultas ou mistérios como a morte do Shisui fora de tela, as trocas de corpo do Orochimaru e até o rosto do Kakashi. Com toda essa mistura de eventos na época, algumas teorias acabaram nascendo e uma das mais clássicas dessas são a que o Tobi era o Sasuke do futuro. Ela se originou em alguns fóruns e grupos do Orkut. Ela tinha uma sequência lógica até que interessante. Primeiro, por causa que o Sasuke estava seguindo o caminho do ódio e aparentava que não iria o abandonar, assim sendo o mais provável vilão da obra. O mesmo posto que o Tobi estava se aproximando cada vez mais. Além disso, o Tobi não aparentava ser muito velho e dentre todos os Uchihas conhecidos, a opção considerada mais plausível era ser o Sasuke do futuro. Por fim, também se tinha o argumento de que o Tobi, em seus momentos sérios, falou várias vezes coisas relacionadas ao futuro da história do mundo de Naruto. Pelo que eu consegui achar, a teoria não tinha exatamente uma explicação para como ele teria voltado no tempo, que variavam muito de uma versão para outra, mas em geral dizia que o Sasuke do futuro teria continuado no caminho do ódio e teria se arrependido, assim voltando no tempo para mudar todo o rumo de sua história. Nível 6. O Abismo. O Naruto é hipócrita. Esse tópico é um pouco controverso, mas tem pelo menos um fundo de verdade, apontando algumas contradições do personagem. A primeira dessas contradições é uma certa seletividade para quem é aplicada. Afinal, ele foi até o fim dos tempos para fazer o Sasuke se redimir, mas com alguns outros adversários, como o Madara, ele não se portou nem um pouco com algo além de derrotar eles. A segunda é que ele não reduziu totalmente alguns problemas que ele criticava, tendo como o maior e mais absurdo exemplo o de que ele não cumpriu a promessa que ele havia feito ao Nagato sobre mudar a Vila da Chuva, não tendo mudado quase nada e continuando um lugar horrível para se viver. E a terceira é a de que o Naruto sofreu muito pela ausência de seus pais, mas por 95% do tempo ele também é ausente para seus filhos, o que foi mencionado e visto em várias atitudes do Boruto, como os seus atos de vandalismo, depredação pública e desrespeito ao Naruto como figura paterna. Os Hyuga são aliens.
Isso pode parecer meio estranho, mas é parcialmente verdade. Isso se dá porque os primeiros a terem tido o Byakugan foram a Kaguya e o Hamura, o que faz com que todos que tenham esse olho tenham traços extraterrestres. Diferentemente dos Uchiha, porque os Hyuga são uma linhagem até que bem próxima à da Kaguya, enquanto os Uchiha surgiram depois como mutações variadas. Esse tópico, apesar de não ser uma mega teoria da conspiração ou algo do tipo, ainda é canônico, com os Hyuga sendo meio aliens, mesmo que não seja explicitamente citado. A maldição do ódio nunca acabou. A maldição do ódio é um conceito abordado várias vezes no anime. Ele foi criado pelo Hashirama para descrever aquele ciclo Uchiha de ser consumido pelos seus sentimentos e seguir em um mau caminho repleto de dor. O que é visto com o Indra, com o Madara, com o Obito e depois com Sasuke. Sempre que ela parecia ter terminado, ela voltava de uma maneira diferente. E apesar de Sasuke ter admitido seus erros, ainda dá pra dizer que ela não foi quebrada, porque novas pessoas ainda são influenciadas por ela e porque em algum momento alguém voltará com a maldição do ódio, mesmo que nem seja um Uchiha. É só questão de tempo para acontecer em Boruto, ou até depois, se fizerem mais algo do universo depois do fim de Boruto. O Tobi é o Yamato. Por mais incrível que pareça, essa foi por muito tempo uma teoria muito famosa e respeitada pelo fandom. A teoria surgiu naquela onda de teorias para tentar descobrir quem é o Tobi e acabou se destacando. Ela se baseia principalmente do fato do Yamato ter sido recém-apresentado na obra e ter origem e personalidade misteriosas para o público. Uma aparência que os teóricos achavam suspeita e uma relação estranha com Naruto, devido ao selo da Raposa de 9 Caudas. Além de também terem sido os únicos vivos que usaram o estilo madeira. Uma outra coisa importante para a teoria é que, até onde eu pesquisei, o Obito não apresentou ter um Sharingan por bastante tempo, o que fez com que tivessem menos filtros para ser suspeito. Depois de vários capítulos, a teoria acabou se mostrando falsa, porque os dois apareceram em um mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas ainda assim, é uma teoria que marcou algumas pessoas da época que realmente acreditaram nela. Kosuke Maruboshi. Apesar de ser um ninja lendário, Kosuke Maruboshi é quase que completamente esquecido ou ignorado por ser de um episódio filler. Nesse episódio filler, o Naruto acaba encontrando o Kosuke, e nisso descobrimos a história dele e por que ele é chamado de Eterno Genin. Há muitos anos atrás, quando ele ainda era uma criança da idade do Naruto, ele acabou tomando uma má decisão que custou a vida de seus companheiros. Então, após uma conversa com Tobirama, ele decidiu que continuaria treinando pelo resto de sua vida e que ele sempre continuaria no posto de Genin como um ato de modestidade. Posteriormente, ele fez missões diversas ao lado de figuras como os Senins lendários e uma versão antiga do trio Inoshikasho. Uma outra coisa interessante é que, apesar de só ter aparecido em coisas não canônicas, ele ainda é considerado canônico dentro do universo, até tendo tido uma pequena aparição em um jogo mobile, o Império Interestelar Otsutsuki. Uma coisa interessante sobre os Otsutsuki é que dá para se deduzir que os Otsutsuki possuem todo o Império Interestelar dominado por eles, com planetas e galáxias conquistadas por eles. Algumas das coisas que indicam isso são que, como eles viajam de planeta em planeta e são separados em duplas, que muito provavelmente os planetas que a Kaguya tem acesso são lugares já dominados pelo Império, o somado a uma fala do Shiki sobre eles já terem feito aquilo de roubar o chakra de uma civilização incontáveis vezes, praticamente confirmou que os Otsutsuki têm algo no mínimo semelhante a um império interplanetário que, para teóricos, é uma fonte de ouro, tendo alguns que se aprofundaram na ideia e que cogitaram algumas possibilidades. As teorias relacionadas que eu achei mais interessante são a de que, além dos Otsutsuki vistos nas duas obras, também teriam muitos outros Otsutsuki em outros lugares da galáxia, tendo até um possível líder que seria mais forte que todos os outros. Claro, isso tudo é só teoria até que se prove o contrário, mas mesmo assim ainda são no mínimo curiosas. Chomei e o Zaburami.
Por mais engraçado que seja pensar nisso, ainda assim existem algumas relações entre os Sete Caudas e o clã Burami. A primeira e mais notável semelhança é a de que o Chomei é um inseto e o clã Burami é composto por especialistas em insetos. E a segunda semelhança sendo a de que ambos têm jutsus baseados no controle de insetos para fins de combate. Essas semelhanças acabaram fazendo com que os dois fossem relacionados por fãs e que até tivessem algumas teorias mais elaboradas e estranhas sobre coisas como que o Shino seria o Jinchuriki perfeito para o Chomei, ou que se um Aburami se tornasse Jinchuriki do Chomei, os insetos dele poderiam evoluir devido a que o chakra que passariam a se alimentar seria em parte do Chomei, que é meio que o inseto supremo dentro de Naruto. A caixa secreta do Shikaku. A cena da morte do Shikaku e sua despedida com o Shikamaru foi com muita certeza uma das cenas mais impactantes da Quarta Grande Guerra Ninja por mostrar a morte de vários personagens que vimos em Naruto e a sua despedida para os seus filhos. Mas um detalhe que chamou muito a atenção dos espectadores foi as últimas palavras do Shikaku para o Shikamaru. Isso por causa que, enquanto ele se despedia do Shikamaru, ele se lembrou de uma caixa de madeira que ele deixava do lado do armário dele e logo em seguida falou para o seu filho queimá-la, jogar fora ou fazer qualquer coisa para a mãe do Shikamaru não descobrir o que tem lá dentro. O que, lógico, atiçou a curiosidade dos fãs. A teoria mais provável sobre o conteúdo que tem lá dentro da caixa é o de que tinham revistinhas adultas dentro dela. Mas ainda há a possibilidade de ser alguma bebida alcoólica ou cigarro ou qualquer outra coisa que a mãe de Shikamaru poderia não gostar. Hoshigakure. Dentre todas as vilas e coisas que vieram de fillers, Hoshigakure é com certeza a mais única de todas, sendo quase que outro anime. Há cerca de 200 anos atrás, um meteorito roxo caiu no país dos ursos e ficou conhecido como a Estrela. Com o tempo, os ninjas da região descobriram que aquele meteorito concedia chakra e poder. Então, a vila começou a treinar os seus ninjas em base dos poderes da estrela, tendo um treinamento que todas as crianças fazem para desenvolverem asas e projéteis de chakra, pseudo-voo e defesa avançada. Todos através de seu treinamento com a estrela. Porém, todas as crianças acabavam adoecendo e morrendo não muito depois. Então, um casal decidiu investigar mais a fundo e descobriram que o contato com o meteorito era, em muitos casos, fatal e por causa disso tentaram roubar a estrela. Mas esse plano deu errado e os dois são obrigados a fugir de Hoshigakure como traidores. Posteriormente, o Naruto e o Timigai vão até lá e salvam a vila, mostrando a verdade para todos e derrotando o vice-líder da vila que roubou a estrela para ficar super forte. O que faz essa vila estar aqui embaixo é a bandana, a história e poderes completamente inéditos na obra, e também o fato de que essa vila tecnicamente é canônica, sendo mencionada pelo nome em databooks. O líder da Akatsuki é o Naruto do futuro. Eu provavelmente não te conheço, não sei seu nome, aparência ou idade, mas se você teve acesso à internet em 2000 e pouco, eu tenho certeza absoluta que você já encontrou uma dessas imagens e pensou ou que era a coisa mais irada do mundo, ou que era pelo menos verdade. Essas imagens surgiram junto com o conceito de o Naruto do futuro ser o líder da Akatsuki, de maneira até um pouco parecida com a teoria já apresentada do Sasuke do futuro. Essa teoria tinha várias vertentes. Tinha a que tentava argumentar que ele era o Obito, tinha a que ele era o Pen, e a clássica de que ele só era o Naruto do futuro mesmo. Algumas das provas de que o líder da Akatsuki seria o Naruto são que a fixação da Akatsuki pelas bijus e principalmente pela Kurama seria porque no futuro o Naruto se descontrolou e destruiu tudo, e que a frase "você é parecido comigo" ou "eu já fui assim como você" foi dita várias vezes entre o Naruto e seus adversários, seria um paralelo ou uma espécie de pista para que ele realmente se tornasse que nem seus inimigos. Apesar da teoria não ter se concretizado ou passado muito perto, ela ainda conseguiu marcar a mente de muitas crianças com aquelas imagens do Naruto versão Akatsuki. Nível 7. O Limbo. O estrondo do primeiro capítulo de Naruto. Dentre todas as coisas da Shonen Jump,
uma das mais legais é a questão do voto dos leitores para indicar as obras e capítulos que os leitores gostaram. Mesmo a informação dos votos sendo secreta ao público, ainda é algo muito legal. Mas este último fato sobre ela fez com que alguns fãs tivessem a vontade de conhecer mais sobre esse sistema, principalmente sobre os novos mangás da época. Mas curiosamente, acabou tendo um rumor de que o primeiro capítulo de Naruto teria quebrado o recorde de maior pontuação dos votos da Shonen Jump de toda a história, o que, apesar de ser só um rumor, ainda é uma coisa que deu uma animada no início da obra e sinceramente não deve estar muito longe de ser verdade. O Tobi é o Shisui. Novamente falando de uma teoria antiga sobre a identidade do Tobi, tinha uma teoria que também se destacou muito na época. No caso, a teoria de que o Shisui teria sobrevivido, teria começado a usar máscara e estaria atuando como Tobi. Alguns dos argumentos que sustentam a teoria são os de que as circunstâncias da morte do Shisui são no mínimo suspeitas e com bastante margem para retcons, afinal é aquela clássica história: sem corpo, sem morte. Também que devido a seu poder extremamente quebrado, parecia que ele poderia voltar para a história em algum momento. Outro argumento que foi usado algumas vezes foi o de que cronologicamente era possível que o Shisui tivesse treinado e feito a maioria das coisas que se sabia sobre o Tobi. Agora que eu já falei sobre os argumentos de como seria possível, então agora eu vou falar sobre as possibilidades especuladas para isso acontecer. A primeira e disparada, a mais famosa, é a de que o Shisui forçou a própria morte para tentar aplicar um novo plano em busca da paz mundial, que no caso seria com o Tsukuyomi infinito. E também a segunda, que é a de que o Shisui foi salvo por um Zetsu de forma até parecida com o que realmente aconteceu com Obito. Apesar de todas as teorias e de ter sido uma das mais prováveis da época, essa teoria tinha alguns furos e um pouco de forçação de roteiro, que a impossibilitariam de acontecer. Aparições em outras obras. Naruto é um anime que marcou uma geração, e como consequência de seu impacto na mídia, era inevitável que recebesse referências de outras obras e até que apareceria de forma oficial em algumas. Alguns dos casos mais interessantes de referências a Naruto são o de Ben 10, que em um episódio apareceu um grupo de crianças iguais ao grupo do Konohamaru, o de Gintama, que já é um anime conhecido pelas paródias de outras obras e também fez um pouco com Naruto. Alguns yokais de Yokai Watch que fazem referência a personagens de Naruto. Além dessas referências, Naruto também já teve participações especiais oficiais em obras como o famigerado Jump Force, que reuniu os personagens de Naruto, Dragon Ball, One Piece e todos os outros sucessos da empresa para fazer um jogo que nem chega a ser considerado medíocre. O Onoki financiou a Akatsuki. Muitos anos antes da história principal, quando a Akatsuki só era um grupo de alguns ninjas renegados que aceitavam contratos por dinheiro, o Onoki fez alguns contratos com a Akatsuki e consequentemente deu muito dinheiro para eles começarem os seus planos. Esse fato acaba sendo esquecido por muitas pessoas e as fazendo se esquecer da grande parcela da culpa que o Onoki tem pela Akatsuki e pelo seu rápido desenvolvimento, tendo ajudado bastante para quase todos os problemas enfrentados pelos protagonistas ao decorrer do Naruto Shippuden. A humanidade está condenada. Pelo que vimos, todos os Otsutsuki têm um nível de força insano, fazendo com que, para derrotar um Otsutsuki, o Naruto, que é o ninja mais forte de Boruto, tivesse que perder a sua maior fonte de força. Então pensa, o Naruto conseguiria derrotar um Otsutsuki. O Sasuke tem um nível de força bem parecido com ele, então ele também conseguiria derrotar um Otsutsuki. Além dos dois, se alguns dos outros ninjas como o Kakashi, o Shikamaru e o Gaara se reunissem, eles poderiam ganhar de mais um Otsutsuki. Então eles no máximo derrotariam de 3 a 5 Otsutsukis, se viessem simultaneamente. Mas e se todos os Otsutsuki viessem para a Terra juntos? Com certeza isso seria o fim para o mundo ninja. E o pior é que isso não é nem um pouco improvável de acontecer em Boruto. Ainda mais se você levar em consideração o tópico do Império Interestelar Otsutsuki. Afinal, teriam outros Otsutsuki que, caso esse primeiro grupo seja derrotado, eles só enviariam um outro grupo que, se de alguma forma fosse derrotado novamente, seria novamente substituído por outro grupo até que o mundo ninja fosse completamente dominado pelos Otsutsuki, que finalmente conseguiriam completar o seu objetivo. A Terra é um Shibaku Tensei gigante.
Essa é uma das antigas teorias de Naruto mais aleatórias e absurdas de todo esse iceberg, afirmando que o planeta Terra de Naruto é um Shibaku Tensei de escala colossal. Como todos sabem, o Hagoromo e o seu irmão prenderam o 10 Caudas com um Shibaku Tensei tão grande que virou a Lua. Mas e se o mesmo tivesse acontecido com a Terra muito antes disso? A teoria argumenta que muito tempo antes da criação da Lua, um Otsutsuki ancestral teria feito um Shibaku Tensei para selar a 10 Caudas e que esse Shibaku Tensei teria virado a Terra. Uma suposta evidência que alguns fãs usaram para fazer a teoria parecer mais embasada é que em um momento o Jubi já foi chamado de Semente do Mundo, o que seria uma espécie de referência ao acontecimento. Essa teoria nunca foi muito forte ou famosa na comunidade e sinceramente ela nunca teve indícios muito bons para ser considerada como uma grande possibilidade. Saruto. Esse tópico pode se referir a várias coisas bem diferentes uma das outras. A primeira e estranhamente mais conhecida forma de como esse tópico pode ser abordado é como sendo o chip do Naruto com Sasuke, que é possivelmente o chip mais popular que essa franquia já teve. A segunda possibilidade ao que esse tópico pode se referir é uma especulação que os fãs tinham a respeito de qual seria o nome do filho do Naruto, que hoje já sabemos ser Boruto, que é até o nome do anime dele agora, mas na época o nome do filho dele não era conhecido, o que fez com que algumas pessoas teorizassem que o nome do filho do Naruto seria Saruto, para ao mesmo tempo manter a pegada do Naruto e para homenagear ou o Sasuke ou o Sarutobi, que apesar das polêmicas sobre cuidar mal do Naruto, ele inegavelmente foi muito importante para o Naruto. A terceira e última coisa que esse tópico pode significar é que esse é o nome de uma espécie de futuro filho do Boruto com a Sarada que a comunidade de Boruto criou e que ficou famoso na comunidade principalmente por causa de que, se existir, ele será o ninja mais forte de toda a história, tendo Sharingan, Chakra de Uzumaki e tudo que você pode imaginar. Os conceitos do final de Naruto. Antes do fim da obra, cada parte do fandom estava pirando com alguma coisa, como por exemplo o que já foi mencionado que aconteceu com a parte dos chips. Consequentemente, o fim da obra também afetaria o grupo das teorias, pois eles começaram a propor várias hipóteses para como seria o final da obra. Uma das teorias mais famosas da época é a de que o final de Naruto seria que nem o final do mangá do irmão do Masashi Kishimoto. Nele, o protagonista do mangá, que também tinha um demônio dentro de si, se sacrificava no final, o que, segundo as teorias da época, poderia ser replicado com Naruto. Mas também tinha a versão em que, em vez do Naruto se sacrificar, ele seria morto pelo Sasuke, que após matar o seu melhor amigo, se arrependeria de ter seguido o caminho do ódio e entenderia que estava errado. Um outro fator que deu força a essas teorias mais sombrias para o final da obra são as entrevistas que Masashi Kishimoto deu na época, porque em algumas delas ele disse que tinha planos um pouco mais sérios para Naruto. Mas após o final da obra, ele disse em outras entrevistas de que ele tinha uma ideia um pouco mais triste para o final, mas o editor dele falou para ter um final mais otimista. Então vai que ele realmente não tinha pensado aí em algo como o final do mangá de seu irmão. O incidente do Kankuro no Anime Friends 2005. Apesar de muito controverso, esse tópico se refere a um suposto evento que teria acontecido no Anime Friends de 2005. Nele, um jovem fã de Naruto de 20 e poucos anos, chamado Tarcísio Félix, teria decidido ir até um evento com um cosplay de Kankuro, então ele teria se preparado, arranjado uma roupa que nem a do Kankuro e conseguido um boneco para colocar nas costas para parecer o Caraço, que, se você não sabe, é o nome da marionete principal do Kankuro. Mas, de última hora, o boneco que ele usaria como Caraço acabou tendo um problema que ele não conseguiria usar o boneco. Mas como ele não poderia ir com a fantasia incompleta, ele teria ido até a faculdade de medicina que ele estudava. Ele teria entrado em uma sala que ele recentemente teria tido uma aula de anatomia e teria pego um corpo conservado em formol que utilizaram na aula e de alguma forma mágica teria conseguido levar o corpo em formol até a sua casa. Então ele teria vestido a roupa, enfaixado e colocado o boneco em suas costas, e então teria ido para o evento. Ele conseguiria ter entrado no evento e ficar de boa lá dentro,
Mas como ele estaria com um cadáver nas costas, ele começou a feder e a chamar a atenção de todos, o que teria feito com que, após algumas reclamações, o staff do evento chamasse o cosplayer para uma sala e perguntasse o que tinha dentro daquelas faixas. Pergunta essa que, após não ser respondida, faria com que o staff arrancasse as faixas e visse o defunto, assim chamando a polícia e cancelando o evento. Essa história ainda é debatida até hoje sobre se é real ou não, tendo algumas provas para que sim e algumas para que não. A principal evidência de que isso aconteceu é uma imagem que circula na internet, que é de uma matéria reportando o ocorrido. As provas contra são primeiramente que seria muito difícil ele transportar um cadáver por aí, e segundamente que um usuário do Reddit já afirmou ter criado essa história e editado aquela matéria para parecer real. Mas para a primeira das duas, pode-se dizer que ainda tem uma minúscula chance de ter acontecido. Ainda mais levando em consideração que a segurança de eventos de anime é quase zero. E a segunda das duas tem uma chance considerável de ser falsa. Afinal, a única prova que ele teria seria a de que ele teria editado aquela imagem, mas a imagem não tem nenhum único sinal de edição, e até onde tudo indica não é editada, fazendo com que até hoje hajam discussões sobre a veracidade dessa história. Agora que o vídeo acabou, eu só gostaria de vir aqui pedir seu like e sua inscrição, se você gostou. Além disso, eu também gostaria de sugestões de vocês para próximos icebergs, então comentem aí embaixo se vocês têm alguma ideia. No mais, é isso. Obrigado por terem visto até aqui. E aqui no meu canal tem mais alguns vídeos de iceberg, como deve estar aparecendo aí na tela. Então, é basicamente isso por hoje e falou!